Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E eu sou a Karina Pirró. E hoje eu tenho aqui a honra de trazer para vocês um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu, que é o Will. Fala aí seu sobrenome de novo. Baruch. Will, você tem canal sobre finanças, mas você empreende em outras áreas também. Conta um pouquinho do seu trabalho para nós, para quem não te conhece. Enfim, ele é o hoster do Boteco. Então, meu trabalho, eu comecei, né? Eu sempre gostei muito de finanças, de números e tal. E eu via como que isso fazia diferença pra mim. Então, desde que eu era novinho, isso é até uma coisa engraçada, né? Que cada pessoa tem alguma coisa que ela se apega na infância, assim. O meu avô, ele dava sempre, que a gente ia na casa dele, meu avô aqui de São Paulo, inclusive. Daí sempre que a gente ia na casa dele, ele dava umas moedinhas pra mim e pra minha irmã. E eu guardava as moedinhas e ela gastava as moedinhas. E desde pequeno era assim. E daí, com o tempo, eu sempre gostei, assim, de dinheiro, de cuidar e tal. E quem não gosta de dinheiro também, né? Mas eu gostava bastante de cuidar. E quando eu fui crescendo profissionalmente, fiz administração ali na UFSC, eu sempre fui para essa área de finanças, assim. Então, meu primeiro estágio já foi como estágio numa empresa em finanças, mas para empresas, assim, né? Mas sempre esse contato com dinheiro, aí fazia planilha. Aí eu, vou fazer uma planilhazinha para mim também, pessoal. Aí comecei a cuidar dos meus custos. Então, eu sempre guardava um dinheirinho. E fui avançando assim na carreira, né? Daí também queria ganhar mais, comecei a vender ingresso de festa, que eu sempre era da bagunça, né? Do povo lá. Comecei a vender ingresso de festa para fazer uma renda extra para mim, e com o tempo fui evoluindo assim. E daí chegou num momento ali, um pouquinho antes da pandemia, acho que um ano antes da pandemia, eu comecei dentro da empresa que eu trabalhava, tinha um encontro assim, acho que era toda sexta-feira. E daí eu comecei a me candidatar lá para falar. E daí o pessoal votava nos temas que queriam que falasse. Sempre um dos meus ia, assim, que era sobre finanças. Que o pessoal da empresa queria saber mais sobre, né? Daí eu vi, a galera tem demanda, a galera gosta. Aí comecei a ajudar ali, ajudar lá. Falei, tem que cobrar pra ajudar o pessoal, né? E comecei a ir pra essa área de finanças pessoais. E daí quando veio a pandemia, deu meio que... Eu tava atendendo presencial na época, né? Então deu meio que um baque assim. Cara, o que eu vou fazer? Aí eu, por um lado, tenho muito mais tempo agora. Vou começar a fazer vídeos sobre isso. Então até aí eu não tinha nada de Instagram, de canal do YouTube, nada. E daí comecei a fazer e eu gostava muito de podcast. Então, eu sempre, trabalhava já bem antes, assim, ouvindo o Thiago Nigro, por exemplo, né? Então, sempre com o fonezinho lá, trabalhando e tocando, ouvindo alguma coisinha ali que eu achava que ia me agregar. E daí a gente teve a ideia também de, cara, vamos fazer o podcast também, então, né? Um podcast nosso. A gente quem? Hoje tá eu e o John. O John, que você conheceu tá como? O John fez administração comigo, né? Tá. Ele trabalhava em banco, assim, e tal também. Então, ele também é nessa linha mais do financeiro, de empreender e tal. Mas no nosso podcast não é só sobre isso, né? Ele é assuntos diversos. Hoje a gente tá tentando nichar um pouquinho mais para desenvolvimento pessoal, no geral, assim. Mas daí a gente começou a fazer ali o podcast junto. Antes não era o John, era um outro amigo nosso, que acabou tendo que sair por motivos pessoais dele. Mas daí foi crescendo ali o podcast também. A Ana foi lá no nosso podcast. Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. E quando eu falava assim, me chamaram pra ir no boteco. Putz, você vai no boteco? Mó famosão, sério. O negócio é estourado. E daí a gente começou, saiu uns cortes, começou a viralizar, começou a dar uma crescida assim também, né? Eu nesse nicho de finanças pessoais, hoje é o que eu faço... Que assim, o podcast a gente usa hoje, acredito que vocês também, como um canal para criar conteúdo, de comunicação, etc, né? O nosso lá, ele dá um dinheirinho hoje, mas não é um dinheiro que consegue bancar toda a equipe que trabalha ali envolvida para fazer acontecer. Então, o meu trabalho mesmo é de finanças, né? Então, finanças pessoais e para empresas também. Então, atendo algumas empresas, porque a empresa não dá para atender tantas de uma vez. E atendo bastante gente, assim. Você organiza a vida financeira das empresas e das pessoas, é isso? De empresa é um pouquinho diferente, porque na empresa a gente, é um entendimento que a empresa ela tem que dar lucro, né? Então, a gente sempre tem esse entendimento de que daí eu faço uma análise mais estratégica de empresa, assim. E na pessoal, na verdade, as pessoas não têm muito essa visão, mas eu tento trazer também essa visão, que a pessoa tem que dar lucro, né? Você é um negocinho, digamos assim. Então, eu acabo misturando um pouco as duas coisas, mas para a empresa é um pouco mais complexo, né? Porque a gente tem mais variáveis, normalmente o volume de dinheiro é maior, tem mais gente envolvida também. Então, para a empresa é um pouquinho diferente. Você tem algum caso, assim, de alguém que era muito desorganizada e que você conseguiu? Cara, eu tenho alguns. Você viu que ela jogou pro feminino. Muito desorganizada. Ao invés... Porque as mulheres tendem a ser mais desorganizadas financeiramente do que os homens? Cara, tem uma coisa que isso é dado, né? Não sou eu falando até pra não ficar feio pra mim depois falar que eu tô sendo machista e nada, mas tem um dado que as mulheres, elas consomem mais do que homens. Né? Então, mas elas têm necessidades de consumo, porque também. Vocês exigem isso de nós. Também. Mas porque você tá de unha feita? Eu não. Tá cortadinha, tá cortadinha. Você tá de brinco, você tá de colar, você tá... Entendeu?
É Sou isso, vaidoso também. tipo assim, a sociedade... Você tá de Impõe, com cílios, certeza, né? com certeza. Você tá de cílios, você tá maquiado. Mas isso eu não chego nem a julgar, assim. Eu realmente acho que mulheres gastam mais por toda a imposição da sociedade também, né? Então, gastos com estética normalmente são gastos bem elevados. Então, uma mulher vai num lugar, pô, o cara ir numa festa, ele bota uma camiseta preta e vai pra festa. A mulher faz maquiagem, faz cabelo, faz unha, faz um monte de coisa. E custa mó caro. Compra uma roupinha nova, Nossa, porque não pode né? repetir o look. Muito, tipo assim, maquiagem é uma coisa cara, de verdade. Tem as não tão caras, mas assim, em geral, mesmo uma coisa é caro, né? Eu E sou a casado, unha eu vejo toda bem caro. semana. Você sabe, né? Sapato. Sim. Aliás, é uma coisa... Tá falando... Bom, fala do caso aí. Eu te Tá. perguntei se tem caso, então, que você já organizou a vida da pessoa e era Cara, bem... tem muitos casos que principalmente chega pra mim que... Isso é uma coisa que é legal. Eu acho que as mulheres procuram mais do que os homens. Então, eu tenho mais clientes mulheres do que que legal. homens. Porque são mais abertas a querer ajuda, assim, sabe? E o homem não. O homem acha que consegue resolver tudo sozinho, né? Então, eu tenho mais clientes mulheres do que homens. E, normalmente, o primeiro problema que chega é porque tá gastando muito e não sabe pra onde tá indo. Então, é mais uma questão de realmente ter paciência, ter calma, sentar, olhar como é que tá as contas da pessoa e ver, cara, você tá gastando muito com isso, com aquilo e tal. Conseguimos dar uma diminuída? E na minha visão, assim, né, e no meu método de trabalho, a atitude brusca, ela nunca funciona. Então, se eu chegar pra alguém, por exemplo, uma pessoa que é muito consumista, gasta R$2.000 de roupa por mês. Eu chegar, cara, você não pode mais gastar dinheiro com roupa. Ela não vai conseguir. Porque de 2.000 pra zero é muito impacto. Eu falo, pô, nesse próximo mês, em vez de gastar 2.000, vamos tentar gastar 1.600, 1.500? Aí vai diminuindo. Fez muita diferença na sua vida ou foi de boa? Pô, foi de boa e agora tá sobrando dinheiro. Então vamos tentar dar mais uma reduzidinha e aos poucos a gente vai construindo, assim. Então eu tive alguns casos, né? Teve um caso de uma menina que chegou pra mim, gastava R$17.000 por mês. Era o custo dela de vida, assim. Não tinha nada demais, ela só gastava, tipo, tudo que entrava saía, assim, 17 mil. E ela não sabia pra onde era e muita coisa era porque ela fez muitas compras parceladas. Então ficou aquele legado de dívida pra ficar pagando, assim, sabe? Aquela parcelinha pequena. Mas que junta com outra, que junta e vai- que eu acho vai que é o que virando um mais bolo te deixa mal, assim. Igual quando você faz empréstimo. Você fala, vou fazer um empréstimo aqui pra me desafogar aqui. Mas aí depois, tipo, Afoga na outra além ponta. daquele empréstimo, tem as contas do mês. Sim. Então, tipo, você assumiu mais uma coisa pra você pagar que vai juntando com outra coisa que vai juntando. E eu acho que é isso que vai fazendo as pessoas, né, se embananarem, assim. E fora que o nosso custo de vida aqui em São Paulo é muito alto. Sim, sim. Aqui Então, não tem nada barato. uma coisa que é Nossa, legal... Tá muito caro, né? Sim. Não, você vai no mercado, sério mesmo, assim, você pega 3, 4 itens, dá R$200. E antigamente você fazia compra de mês com Sim, R$200. com certeza, com certeza. Hoje é difícil fazer um mercado mesmo com menos de R$500. Não, e eu acho Não, que não ninguém mais faz, faz não compra faz. de mês. Alguém faz compra de mês? Eu acho Eu que não não. consigo, dói. Porque, tipo, dá milão, assim, acho que Sim. você fica até meio... Aí você vai comprando aos poucos, tipo assim... Não dói tanto, em né? doses homeopáticas, sabe? Vai indo e você fala, é 200, beleza. Aí semana que vem você tá lá 250, 260. Mas quando você vai somar o todo, você gastou Sim, 2. total. Mas você só não foi lá e encheu 2 carrinhos como se fazia muito antigamente, né? Tipo, sei Eram lá... 2 né, carrinhos. Imagina, carrinhos. 2 carrinhos hoje você deixa Nossa, rim. é... Nem, Um não fecha a absurdo, conta. Mas né? deixa eu fazer uma pergunta específica, né? Particular até. Quando essa mentalidade, por exemplo, de você tem o dinheiro na conta, tá? Tá. Essa pessoa gasta 17 mil. Ela ganha 17 mil, vamos dizer. Aí ela gostou de um sapato, ela vai comprar. Na sua visão, ela compra à vista, Tá, isso é Tá? uma coisa bem legal. porque ela já tem o dinheiro, ou ela passa no cartão, porque tem a milha, porque não sei o quê, e aí? Então, tem uma questão que é bem importante, que é a primeira de todas, assim, pra mim, que é, a pessoa está organizada? Se ela já está organizada, ela sabe quanto que ela pode gastar no crédito por mês, a melhor indicação é sempre o cartão de crédito. Então, a galera, com o tempo, vai... vou parar de gastar no crédito porque daí eu não consigo me organizar, gasto muito dinheiro, não sei pra onde está indo. Então, se você é organizado e consegue enxergar... Eu tenho R$5.000 para passar no cartão de crédito por mês. Tá dentro desses 5 mil? Tá. Então, beleza, tudo certo. Separa os 5 mil na Isso. conta, não gasta Porque já pra sabe poder... que vai ter que Exato. pagar. Exatamente. Então, se está organizado, o crédito é sempre a melhor E opção. por quê que é a melhor opção? Porque pontua, né? Então, essa pontuação, ela acaba virando um desconto para você também. Então, se você tem para fazer uma compra à vista sem desconto e no crédito sem desconto, o crédito vai ser sempre a melhor opção. E se puder parcelar, é sempre melhor parcelar também. Por quê? E daí, por que é melhor parcelar? Porque se você tem o dinheiro na mão,
tem uma coisa que chama dinheiro no tempo, né? Isso é uma das coisas mais importantes das finanças, assim. Então, quando a gente tem o dinheiro na mão e a gente faz uma compra parcelada, você vai pagando pouquinho e o dinheiro continua na sua mão. Então, você tem que já ter o dinheiro para pagar aquilo, só que parcela, porque daí você continua com aquele dinheiro e deixando ele numa conta que rende qualquer coisa, que seja simples. Mas rendendo, né? Isso. Então, vou deixar ele no Nubank, por exemplo, o dinheiro paradinho ali, ele vai me render praticamente 1% no mês, que é o que está rendendo hoje. Então, se eu fiz em 12 vezes, eu estou ganhando 1% todos os meses. Então, eu estou ganhando quase 12% de desconto. Então, eu estou me dando... eu estou criando o meu próprio desconto. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso, é melhor. E porque tem outra coisa que as pessoas não reparam muito, que é a inflação. Né? Então, o que eu compro hoje, daqui a 12 meses, provavelmente não vai custar a mesma coisa que eu comprei hoje. Então, eu comprei um celular, vamos supor, de R$5.000. Daqui a 12 meses, talvez ele esteja custando 6 mil, 5.500. Né? Então, eu também ganhei esse desconto pagar lá na frente. Então, estou pagando lá na frente os 5 mil, que hoje vale mais do que valia. E os 5 mil que você tinha na mão, você fez ele se transformar em, sei lá, 5.200, é isso? Com esse... Com rendimento e tudo, Então, na verdade, a gente ganhou... Chega sim. Então, a gente ganhou um desconto. E daí tem uma coisa que as pessoas não percebem também. Do Nubank dá 1% no mês. Beleza. Não parece composto? muita coisa. É 1%? Juros compostos, né? Então, é 1% no mês, não parece muita coisa. Só que quando a gente bota isso ao longo do tempo, esse 1% ele vira muita coisa. Né? Então, todas essas soluções milagrosas que a gente é muito acostumado a querer ganhar dinheiro rápido, né? E é natural do ser humano, porque a gente vive por sobrevivência. Então, tem R$1.000, alguém me prometeu que isso aqui vai virar 2 mil em 6 meses, vou botar nesse cara. Só que a regra, digamos assim, para você não cair num golpe, isso é até legal de falar, cara, se alguém tá te garantindo mais do que 1% por mês, é golpe. Muito provavelmente é golpe. Né? Então, mas 1% é muito pouco. Cara, vai 1% todos os meses ao longo da sua vida que você vai ver quanto que isso dá de dinheiro. Né? Então, dá muito dinheiro ao longo do tempo. Porque então, vai rendendo juros sobre juros, né? Porque dinheiro faz dinheiro. Exatamente. Então, na verdade, aquele dinheiro... Porque você está sempre correndo atrás. E por que você acha que existe... todo esse tabu com relação a finanças, porque, na verdade, a gente aprende a não falar de dinheiro. E eu acredito que... E quando as pessoas perguntam alguma coisa, você fica até meio assim, de falar alguma coisa. E, para mim, isso interfere até na hora de cobrar. Sim, total. É que tem uma coisa que foi... isso é muito do Brasil, tá? Tem lugares, por exemplo, Estados Unidos, é um país que se fala abertamente sobre dinheiro. Então, lá, isso é um dado bem interessante, inclusive, lá nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe em bolsa de valores, que é o investimento mais arriscado. Mais de 50% da população? Se não me engano, é 52% ou 53% da população dos Estados Unidos investe em bolsa. 1%. Aqui no Brasil é 3%. E aumentou bastante. Né? Então, em 2019, foi 2018 ou 2019 que começou a pandemia e tal? Ou 20? 20. Um ano antes ali da pandemia, era mais ou menos 0,8% da população brasileira que investia em bolsa. Caramba, aumentou muito. Aumentou bastante. Então, está sendo feito um trabalho, a rede social ajuda bastante também, né? Que tem bastante influenciador de finança grande hoje que incentiva. Mas, para você ver, né? Tem mais de metade da população em um país já investe porque é falado abertamente sobre dinheiro. E aqui no Brasil, 3%, 2% investe. Porque se tem esse tabu de não falar sobre dinheiro. Ninguém vai saber onde é que eu estou investindo, quanto que eu ganho. Se ninguém sabe quanto que eu ganho, como é que eu vou saber se o meu par está ganhando mais ou menos? Se eu tenho como fazer o meu dinheiro render mais ou menos, né? E daí muitas pessoas caem em golpe, inclusive. E isso se dá muito por uma cultura, na minha visão, né? De principalmente governo brasileiro, desde que começou assim, falar muito mal do empresário, falar muito mal do empreendedor. Então, quem tem dinheiro é o meu inimigo, não é o meu par, não é o meu parceiro. Eu não quero ser que nem aquele cara, eu quero odiar aquele cara. Ele é explorador, né? Exatamente. Então, quando a gente cria que, o cara que é bem-sucedido é o vilão, as pessoas não querem ser o cara bem-sucedido. Elas vão querer ser o cara que está contra o vilão. Sim. Né? Então, acaba que se cria vira até massa de manobra depois, né? Mas se cria uma massa de pessoas que não querem ter dinheiro porque elas acham que quem ganha dinheiro é criminoso, ganha dinheiro de forma errada, é corrupto, ou o que for, né? Explorador. Tem uma ideia ainda de que o dinheiro é sujo, né? Exatamente. E nesses seus clientes, você consegue ver nitidamente a crença limitante que eles têm em relação a dinheiro? Cara, tem alguns que são mais difíceis de enxergar e alguns que são mais fáceis, assim, né? Mas dá pra ver. E eu acho que até numa conversa de bar, assim, se a gente tá conversando com uma pessoa, a gente consegue identificar, né? Então, por exemplo, a gente tá trocando ideia, aí vem uma pessoa e fala pra mim, cara, eu não vou... Vamos supor assim,
Will, vamos sair. Né? Alguém me convida pra sair. Will, vamos sair. Cara, eu não vou sair porque o meu dinheiro do mês acabou. Ah, vai deixar de sair com teus amigos porque você não tem dinheiro, tem um monte de dinheiro investido e não sei o que lá. Tipo, esse cara, ele já não dá valor pro dinheiro. Uhum. Ele acha que gastar o dinheiro dele pra sair com os amigos, encher a cara é mais importante. Mesmo, né? Tipo exatamente. Assim, com esse discurso, né? Só tem uma vida, só vou viver uma vez. Essa é a pessoa que vai chegar em algum momento que ela vai precisar se aposentar e ela não vai conseguir. Né? Ou ela vai reduzir absurdamente o padrão de vida dela, ou ela vai continuar trabalhando até morrer. Né? Não é isso que eu quero pra mim. E não é isso que eu quero pras pessoas que estão ao meu redor também. Então, eu sempre senti, cara, guarda hoje um pouquinho, vai deixar de sair uma vez no mês pra conseguir bater tua meta de guardar R$200 por mês, R$300 por mês que seja. E tem uma coisa também que as pessoas elas acham que investir é pra rico. Né? Então, ou guardar dinheiro é pra rico. Cara, se você não consegue acumular dinheiro, como é que você vai sair da situação que você tá? Como é que você vai vir a ser rico no futuro? Né? Então a galera também tem essa crença, que é uma crença... Essa pra mim é a mais fácil de identificar, assim, que é muito limitante. Que, não tenho dinheiro pra investir, não dá. Sabe um bom livro pra isso? A História do Silvio Santos. O cara começou a vender ele papelzinho. Era camelô, né? Mas antes de ser camelô, ele vendia aqueles plastiquinhos que seguram o RG, sabe? Que protege o RG, o título de eleitor. Uhum. Tipo, comprava por 50 centavos, vendia por 1. Pegava R$1, comprava 2... Sim. Vendia por 2 e aí comprava 4. Então, alguém que começou ganhando centavos, né? E é o Silvio Santos. Mas tem um corte que fez muito sucesso no TikTok, que o cara pega 2 pedrinhas do quintal dele e aí ele fala assim, vou empreender hoje, eu vou ensinar vocês a empreenderem. Aí ele sai com 2 pedrinhas, ele sai oferecendo na rua 2 pedrinhas por R$1. Até que um cara compra, aí ele pega aquele R$1 e compra bala. Aí ele vai, vende bala. Uhum. Aí ele pega o dinheiro da bala e ele compra amendoim. Aí ele vai, vende... Aí chega uma hora que ele tem coisas para vender e dinheiro. Sim. Que é a história... Com 2 pedras. Uhum. Tipo, eu não tenho como começar. Beleza, eu peguei 2 pedras do meu quintal. Sim. E eu convenci um ser humano a comprar aquelas 2 pedras, porque ele contava uma história bonita de ver o corte, claro. Tá acelerado e tal, mas ele fala, essa pedra é do meu quintal, e não sei o quê, e nananã, e a gente montou esse jardim, eu e a minha avó, nananã. E aí a pessoa dava um valor para aquilo, ele ofereceu para várias pessoas, até que ele consegue convencer alguém. E assim, a não desistir, né? Porque eu acho também que muitas vezes o que a gente faz de errado é que a gente oferece o nosso produto para poucas pessoas. Uhum. E aí você vira e fala assim, meu produto não é bom. Né? Meu produto não dá. Mas aí você vai ver, tipo assim, às vezes, para você vender uma unidade, você precisa falar com 15 pessoas. Sim. Então, se você quer vender 50, você vai ter que falar com no mínimo 2.000 pessoas para você vender o tanto de unidades ou mais. Porque você já tem um dado. A cada 15 pessoas eu vendo uma unidade. Sim. Exatamente. Só que a gente não faz isso, né? A gente pensa que, tipo assim, eu ofereci para 15, só um comprou, não é bom que eu tenho para vender. Exato. Às vezes não é o que a pessoa está precisando no momento, às vezes você não está falando com o público certo. Né? Tem muitas quanto variáveis. mais pessoas ouvirem sobre o seu produto, sobre as pedrinhas, uma hora você convence alguém. Então, tipo assim, para ele vender as pedras é muito mais difícil, que é o primeiro passo. Mas depois todo o resto gira em cadeia. Vai se tornar Nossa, mais mas fácil. eu trabalhei com uma equipe muito grande de mulheres. Cheguei a ter numa equipe 300 mulheres, quando eu trabalhei numa empresa multinacional que vendia produto. E sabe o que eu percebi? Exatamente isso que você está falando, mas como eu vi de perto essas mulheres, elas falavam assim, né? Então, elas tentavam vender o produto. Aí, tem as dificuldades da venda, né? Uma pessoa fala que não tem dinheiro, a outra fala, gostei, mas não quero agora, tal. Quando elas voltavam, elas falavam, ninguém tá com dinheiro, tá todo mundo com dificuldade, e é o tal do todo mundo. Aí eu falo, todo mundo quantas? Quantas pessoas você falou? Aí gagueja e aí vinha lá, 3. Uhum. Tipo, mas tem muita dificuldade. 3 virou tudo, né? 3 é todo mundo. Mas isso é a dificuldade de você ter que lidar com os nãos que a vida te dá para você chegar onde você quer chegar. O não, ele só diz respeito àquela pessoa que disse não para você, não diz respeito sobre o seu produto nem sobre você, né? E tem muito a questão da rejeição, né? Então, o ser humano ele não gosta já de ser rejeitado. Então, aceitar uma rejeição é difícil. E quando você trabalha com vendas, que na verdade vendas para mim, comunicação no geral, é uma das maiores habilidades que a gente tem que ter, e né, para conseguir prosperar. Você não tá vendendo o tempo inteiro? Com certeza. O tempo inteiro. No mínimo você tá vendendo a sua imagem. Exato, porque o tempo inteiro, tipo assim, você tá se comunicando, você tá não sei o quê. E aí, esse foi uma quebra que eu tive que fazer, porque eu pensava assim, eu odeio vender.
eu dei vender, não me dá nada para vender, que eu não gosto de vender, não sei o quê. Mas aí depois que eu quebrei isso, que eu pensei assim, pô, se eu não gosto de vender, eu nunca vou ficar bem comigo mesmo. Porque o tempo inteiro eu tô vendendo, tipo, é disso que eu como, né? Eu preciso, tipo, ser convincente o suficiente. Até tem um livro que chama Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele coloca uma coisa que me marcou muito, que ele fala que o papel do psicólogo, na primeira sessão, é fazer o cliente voltar na próxima. E é mesmo, porque você tem todo um trabalho de, tipo assim, de conquistar, porque a pessoa pode até vir para você, mas reter aquela pessoa é diferente, né? O cara pode começar a te seguir, mas e aí, você retém esse seguidor? Porque você é bom? É isso que eu ia falar. Que daí a primeira fase é a abordagem, aí depois é ter um produto bom que as pessoas queiram aquilo ali e ficar ali consumindo e não sei o quê. E aí eu tirei esse tabu, porque eu falei assim, cara, eu tô vendendo, bem ou mal, tipo, é uma venda. Sim. Pode não ser uma venda, você quer comprar essa caneta, mas é um serviço. Sim, com certeza. E é um serviço de venda. E eu acho que a gente precisa desmistificar esse negócio de vender. Porque, que nem interesse. Relações de interesse. E qual relação que não é de interesse? Sim, todas são, né? Você tá com fome, você come um sanduíche porque você tem interesse, né? Então, tudo é interesse. E tipo assim, eu sou amiga da Karina porque eu tenho interesse no que ela tem pra me oferecer. E não tem problema nenhum de falar isso. Tipo, é interessante pra mim estar aqui por ele motivo, porque ela é carinhosa? Pode ser, não deixa de ser um interesse. É uma troca, né? Sim. É uma troca de interesses. Isso não significa que não existe amor, né? Exato. Porque talvez eu esteja interessada no seu amor. Não deixa de ser um interesse. Mas aí eu acho que essas... Porque é o que você falou, tipo assim, foge do bonzinho. Né? Foge do arquétipo do herói. Sim, exatamente. Que faz... só por amor. O amor incondicional. Cara, isso não existe. Eu que mexo com dinheiro, assim, tal, também empreendo, vocês também. A pessoa que fica muito, esse aqui é o meu propósito, eu trabalho só pelo propósito, eu não trabalho pelo dinheiro. Cara, ninguém trabalha só pelo propósito. É muito bonito, realmente a pessoa pode amar o que ela faz, eu amo o que eu faço, mas eu não trabalho só porque eu amo, senão eu tava trabalhando com ONG, falando de graça pra criança lá. Eu quero chegar a poder fazer isso? Com certeza, mas pra isso eu preciso ter dinheiro. Né? E como eu tenho conhecimento, eu estudei para fazer o que eu faço, eu preciso que as pessoas me remunerem para eu fazer o que eu faço. Sim. Que é exatamente a mesma coisa, e né? Não tem nada de feio nisso, né? Não tem nada de vergonhoso, né? Então as pessoas não podem ter vergonha. E uma coisa também é de cobrar. Então muita gente que é autônomo tem vergonha de cobrar o valor que de fato vale para si as coisas, né? Então quando eu comecei da consultoria, eu cobrava R$100, que era um valor simbólico, mas eu estava começando da consultoria. Então eu cobrava R$100 por mês da pessoa para eu dar consultoria. Cara, começou a fechar 1, 2, 3. Tá, isso aqui é legal, tem valor. As pessoas estão gostando, continuam me pagando. Vou aumentar aqui mais 50 para ver. 150, 200. E foi indo assim. Então, eu fui aumentando o meu preço, as pessoas foram pagando, mas eu nunca tive vergonha de cobrar. E agora tá num momento, por exemplo, que eu tô praticamente sem agenda para atender. Então, se alguém quiser me contratar, eu vou falar o valor que eu quero que a pessoa me pague, porque provavelmente eu vou ter que substituir alguém que já está comigo. Né? Então, vou botar um valor em cima. Então, se as pessoas estão me pagando e cada vez pagando mais, é porque o serviço de fato vale. E a gente tem muito negócio de achar que a gente não vale o que a gente faz. Né? Então, isso é muito comum. Tem a minha mulher, né, aqui em casa, que ela tinha muito isso, assim, foi quebrando com o tempo também. Ela tinha uma crença... Não é crença limitante, é uma autossabotagem, assim, sabe? Que acha que não consegue. Pô, porque será que ela entrou numa empresa agora recebendo um salário bem legal para assumir um cargo de coordenar uma equipe lá? Daí ela falou, tá, mas será que eu vou conseguir coordenar todo mundo? Será que os caras estão satisfeitos com o meu trabalho? Eu falei, cara, se eles te contrataram, se eles te escolheram, é porque eles acham que você vale o valor que eles querem te pagar. Né? Não tem que ficar questionando muito isso. Se as pessoas estão me pagando... Agora eu vou falar um exemplo que não é o que acontece hoje, mas se as pessoas estão pagando R$10 mil por mês para ter uma consulta comigo, cara, é porque vale. Porque as pessoas estão vendo o resultado e me pagando porque tá valendo para elas, né? É sempre uma troca de ganha-ganha. Se em algum momento alguém estiver cobrando muito e não vale a pena, as pessoas vão deixar de pagar. Mas olha, você está falando muito das travas mentais mesmo, né? O assunto de cobrar bate um monte de trava mental. Quanto a gente tem que pensar sobre os nossos né? Sobre os nossos pensamentos. Por que as pessoas têm dificuldade de cobrar? Ou ela acha que ela não vale, ou ela tem dó do outro, como, né? Coitado, vai pagar. Mas baseado em quê? Tem um monte de construto, né? Will, a gente fez um podcast com uma ex-paciente minha, que ela é modelo e tal, ela é muito bonita, né? E aí a gente tava nos bastidores, assim, não sei o quê, e a Karina acabou falando assim, ai, nossa, você é muito princesa, porque realmente ela é bem bonequinha, assim, e ela pegou e falou assim, ai, que eu uso Photoshop, não é assim, não sei o quê, tarará, tarará.
E aí a Karina pegou e falou assim: para de falar isso, porque toda vez que você não aceita um elogio, você trava o dinheiro de chegar até você. Porque o universo está te mandando coisas boas e você tá lá bloqueando. E aí, na hora, isso me pegou muito. Eu falei assim, o que você falou? Porque eu faço exatamente a mesma coisa. Tipo, não, é filtro. Não, não sei o quê. Não, não é. É que, é que eu tô de dieta. Se eu não fizesse dieta, não... Entendeu? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que quando a gente não aceita elogio, a gente trava o dinheiro de chegar até a gente? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, na verdade, a gente não tá só não aceitando elogio. A gente tá não aceitando tudo que é bom que estão oferecendo pra gente. Isso, foi isso que eu falei. É. Exatamente. Porque no subconsciente a gente tá, eu não valho isso, eu não mereço isso, eu não, sabe? Sempre negando, assim. Tem uma coisa até que é engraçada, que principalmente classe média, tá? Eu não gosto muito de separar por classe essas coisas, que eu acho que não tem nada a ver, mas vamos supor que numa classe média geral. Cara, você nunca vai ver, vamos supor, eu vou chegar aqui e vou falar, nossa, que bonito o paletó, paletó? Blazer? Blazer. Que bonito o blazer de vocês vão falar assim pra mim, né? Ai, bonito, né? Paguei R$10 na promoção da Renner. Tipo, a pessoa não fala, tipo, bonito, né? Chique, não sei o quê. Não, a pessoa tem que falar que pagou barato. Cara, por que você tem que falar que pagou barato? Se custasse R$1.000 o blazer. É pra não então, mas por quê? Não ostentar. Mas por que a gente não ostenta, sabe? Se você chegar e falar assim, pô, você é mó gata, não sei o que, não sei o que, a menina fala, ai, obrigada. Dá uma impressão de que, tipo, eu também eu acho. sei, entendeu? E aí, você, tipo, eu não sei, talvez mas também... foi esse raciocínio que eu falei. Foi. Como ela falou, você acha que você tá ostentando. Eu falei, mas é por isso que você isso não vai ganhar dinheiro. Isso mudou minha vida. Porque depois que ela falou isso, eu falei assim, nossa, eu nunca mais vou falar isso. Porque eu sempre falava, tipo assim, eu não sou. É que, na verdade, tipo assim, eu tenho celulite. Não sei o quê, não sei o quê. E já tinham me falado, não fica falando seus defeitos que as pessoas vão reparar nisso. E eu pensei, e daí? Tipo, não é mentira, entendeu? Mas quando ela falou isso, eu falei assim, cara, eu tô travando o dinheiro. E isso pra mim é importante. Sim. Tipo assim, quando mexeu num negócio que pegou assim, que eu falei, cara, eu tô disposta a rever isso... Porque eu tô travando um negócio que pra mim é importante. Tipo, e aí, por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque como você lida muito com isso toda hora, eu acho que é uma relação que a gente não faz. E eu acho que o negócio do blazer, é isso. Tipo assim, você não quer ostentar, você não quer parecer. E assim, obrigada, não tem problema nenhum, né? Exato. Você sabe quem que é o Borghetti? O Will? É que ele chama William. Não, de nome assim não. É um amigo nosso e tal. Aí ele pegou, eu tava trocando essa ideia com ele outro dia. Ele é professor de neurociência e tal. Depois ele vale a pena de Vocês chamar marcaram acho que você me mandou, ou marcaram ele no comentário da nossa, que a gente fez um post lá, quem você quer ver no boteco? Eu acho que fui eu. Eu marquei ele e marquei a Karina. Acho que foi. Então, ele é muito legal, e aí eu tava trocando essa ideia com ele, não sei o que, e eu falei assim, mas você não acha chato se alguém chegar e falar, você é lindo, maravilhoso, inteligente, não sei o que você responde? Ele falou assim, nossa, estou muito feliz e grato por você me falar tudo isso. Eu achei bonitinho. Falei, cara, não sou arrogante. Sim, exato. Eu sou uma pessoa que tem muita autoestima, assim, né? Sempre fui. Então, eu tinha uma época que eu tinha 55 quilos, pensa. Tipo, era só a capa da gaita, né? E eu achava que eu tava arrasando, assim, né? A capa da gaita. Então, eu sempre tive, assim... Mas tem uma coisa que é muito legal. Por exemplo, eu comecei a fazer academia e tal, comecei a melhorar. E chega num lugar, alguém fala, pô, tá mais fotinho, não sei o que lá. Eu não sou o cara que fala que nada. Eu falo, pô, tô ficando monstrão, não sei o que, sabe? Então, a pessoa ela não leva com uma arrogância. Mas... Porque você brinca. Não só por isso, assim. Eu acho, claro, não precisa ser um babaca, assim, né? Sentido de, eu sou mesmo, eu sou foda, não sei o quê. Acho que não precisa ter essa postura que isso também afasta. Né? Mas eu acho que a gente aceitar as coisas é positivo. Então, pô, se eu chegar aqui com um carrão e tal, pô, tá ganhando uma grana, né? Tô trabalhando pra caramba, tô ganhando dinheiro, top. Sim. Não vou falar, não, é porque eu parcelei em 50 vezes. Né? Não tem que tirar o teu próprio mérito do que você tá conquistando, assim. E daí eu acho que isso também é pra dinheiro, é pra físico, quem gosta disso, né? Quem é na academia, é pra tudo, assim. Acho Concordo bem importante. Plenamente, é isso. Se a gente não aceita o elogio, tem uma trava. Né? Que foi isso que eu pensei mesmo. Se a gente falar, não. É a roupa. Que lindo. É velhinho. Nossa, é velhinho. Sim, tenho há 15 anos. E aí você continua bonito, a pessoa né? não quer saber, ela falou que é bonito. Tipo, Pronto, ela não tá nem agradece. aí. Sério, você gostou? Obrigada. E se parar pra ver, tem uma coisa que é bem interessante, assim, principalmente essa galera nova que é de música, do rap, esses caras assim,
Até os meninos do Podpah lá, o Igão e o Mítico. Cara, eles usam roupa caríssima e eles mostram aquilo lá, as correntonas de ouro, e é de ouro mesmo. E tem o Igão e o Mítico do Podpah, principalmente, eles gostam muito de tênis. Então eles têm uns tênis absurdos, assim, tipo edição limitada e tal. E eles só usam os tênisão e tal, e as pessoas perguntam. Pô, e esse Jordan, edição não sei das quantas e tal, ele fala assim, 28 mil reais. Só tem 2 no Brasil. Tipo, cara, eu conquistei isso aqui, eu paguei e tal. Ele não fica, sabe? Ah, não, é porque eu ganhei. E, tipo, tá valorizando. Né? Exato. Sei lá, que a Jordan mandou pra minha casa, né? Então, tipo, cara, eu tô ganhando dinheiro. Isso eu acho legal da música, dessas músicas de mais rapzinho, assim, que os caras ostentam mesmo, né? Cara, mas por um lado é legal. É uns caras que saíram do nada, conquistaram o que eles conquistaram e hoje eles estão falando, cara, eu tô aqui com o meu trabalho e eu ganho meu dinheiro. Eu não sei se você viu que tá uma onda na internet que ostentação está fora de moda. E aí, eu vi um post que eu achei muito legal, que a menina colocou assim, ostentação, a nova palavra que as pessoas escolheram para que você não possa realizar seus sonhos. Porque a partir do momento que você está ostentando, você deixa de realizar seus sonhos porque você está ostentando. E ela tava com uma bolsa da Gucci, no caso. Tipo, vim aqui e comprei uma bolsa da Gucci. Sim. Acabei de gastar 20, 50 pau numa bolsa. Tipo... porque eu posso ostentar, entendeu? E ela ainda, e na legenda ela colocou isso, ostentação, a palavra aí eu falei, cara... E aí está ocorrendo todo um movimento de que ostentar é feio, porque então. É justamente, eu acho que uma forma de você ir contendo, né? É aquilo que a gente falou no começo, né? Por que o brasileiro não junta dinheiro? Por que o brasileiro não investe? Porque é cultural. Foi criado que ter dinheiro é ruim. Mostrar que tem dinheiro é ruim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Que é uma coisa Vamos que, lá. tipo assim, da minha vida pessoal. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre se importou muito, assim, com coisa de a imagem que você tá projetando. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a atender, ela falava assim, não vai... Não, pelo amor de Deus, não usa esse sapato, que esse sapato tá velho. Não sei o que. Ai, mãe, mas não, nossa, vou chegar, o cara vai na psicóloga, tá com uma bota velha dessa, não sei o quê, eu não fico. E uma vez ela foi numa psicóloga que eu tinha indicado, né? Eu já atendia, mas era lá no comecinho, eu falei, você gostou? Ela falou assim, eu acho que eu não vou mais e tal. Eu falei assim, por quê? Você não gostou dela? Ela falou, sabe quando fica meio cego? Eu falei, que foi, mãe? Ela falou assim, então eu tava com a blusa cheia de bolinha. E aí eu pensei assim, tadinha, tão pobre. Que o meu... Tipo... E eu falei, mãe, você repara nos negócios, nada a ver. Ela falou assim, que se ela não se cuida, né? Aí eu acho que ela não vai também cuidar bem e tal. E isso sempre ficou na minha cabeça. E aí, vamos lá. Eu tô numa situação não boa financeira, eu devo dinheiro. Eu devo mesmo assim investir na minha imagem? Ou eu devo, tipo assim, andar de bota sem sola, de tênis rasgado? Porque o dinheiro, o que é mais importante? Porque assim... A imagem, né? Essa imagem, hoje a gente atendeu a Cat aqui, né? O capital erótico, ou seja, a sua imagem vale dinheiro. Sim. E ela falou uma frase que ela disse assim, muitas vezes... Não foi com ela, né? Foi agora com o Yuri. As pessoas vão pagar o teu curso porque a sua beleza... é uma forma dela se gratificar para ela estar se enchendo da tua beleza. Tipo assim, você, a sua figura, a sua imagem é tão boa para mim que eu, compro o seu curso porque eu gosto disso. E aí, o que você tem a dizer? Tipo, eu pego a grana e pago as dívidas ou eu pego a grana e invisto porque eu posso fazer mais grana? Eu acho que assim, se a pessoa ela consegue... Primeira coisa é se organizar, entender para onde que o dinheiro dela tá indo. Então, se já tá tudo errado, você já tá com dívida e não sabe quanto que você tem de margem ou se você vai conseguir cobrir essa dívida, não tem nenhum plano para resolver essa dívida, não deve comprar. Na minha visão, é isso. Só que assim, a imagem ela é importante, só que uma coisa que as pessoas criaram é grife, né? Então, eu preciso estar bem vestido. Preciso. Cara, vocês não fazem a menor ideia quanto que essa jaqueta que eu tô, que essa camisa... Preta e essa calça. Quanto que custa isso aqui? Vocês não sabem. Se for uma camisa que custa R$800 ou se for uma camisa que eu comprei a R$30, ninguém sabe. A roupa de vocês, esse blazerzinho, eu não faço a menor ideia quanto que vocês pagaram. Pode ser um blazer da Gucci, sei lá eu, que custou milhões. Não, mas aí ou pode ser um... símbolos, então... Não é? Que é tudo... Pá, né? Que já que você pagou 50, aí todo mundo tem que saber, né? Não pode ser discreto, né? Que eu já acho feio. Assim. Sim. Então, mas eu acho que tem essa questão do... Muitas vezes a gente quer gastar mais do que a gente pode, simplesmente para falar que tá usando uma marca X. Sim. Sendo que tem uma roupa de uma marca muito semelhante, que é muito mais barata e que causaria o mesmo efeito visual, digamos assim. Né? Então, eu acho que tem muito essa parte do descontrole da parte de consumir
do consumo mesmo, né? Que é normal, tipo, as empresas elas querem vender pra gente, então elas fazem propaganda estudando neurociência, estudando psicologia pra vender. Né? Você vê um cara com todo vamos supor, o Neymar, ele anda com as roupas super espalhafatosas, cheio de marca e tal. É que ele tem personal stylish. É. E esses caras são... Sim, mas mesmo assim, tipo, ele é um cara que pode pagar isso. E a gente vê o Zezinho aqui com a mesma roupa do Neymar. Provavelmente ele não pagou a mesma coisa que o Neymar, etc. Mas o cara quer estar parecido com o Superstar. Só que a gente consegue fazer isso sem ter dinheiro e tendo dinheiro. Né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Pra mim é isso, assim. O que eu falei pra Karina no começo desse ano, eu falei assim, cara, eu vou focar no corpo. Porque um bom corpo, não importa o que você vista. Você pode ir no Magazine Torra-Torra, que, tipo, fica bom, sim, entendeu? Sim. E aí é muito mais o que aquela roupa vai vestir do que a roupa em si. Lógico, não vamos ser hipócrita. Tem caimento, tem coisas, não sei o quê. Lógico que tem. É diferente, tem qualidade e tudo mais. Mas eu acho que quando você, tipo, você não tá ainda para poder comprar na grife... Cuida do seu corpo, que aí fica bonitinho, assim, fica estruturadinho. E o corpo é uma coisa que só depende da gente. Uma regra, digamos assim, que eu boto é a pessoa ela separar mais ou menos por categoria os gastos dela. Então vai ter uma categoria lá que são compras. E ela vai somar todas as categorias quanto que dá e tem que caber dentro do que ela ganha no mês. Cara, eu tenho dívida, beleza. Minha dívida tá controlada e ela já tá dentro desses custos aqui? Tá. Então beleza, não tem problema nenhum. Minha dívida, se eu fizer compra esse mês, eu não vou ter dinheiro para pagar a dívida que eu já tenho, vou criar mais uma dívida. Aí eu acho um problema. Porque o que acontece? A imagem, ela vende? Ela vende. Só que antes disso, você tem que ser um bom profissional, porque se você tiver uma boa imagem, você vai vender uma consulta. A próxima, acabou. E a conta continua lá para você pagar. Né? Então, acho que antes da imagem, você já tem que ser um bom profissional, tem que ter um bom produto, aí a imagem ajuda a vender. Daí eu concordo completamente. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho com finanças. A imagem tradicional de finanças do mercado é o cara de terno. Né? Eu não quero ser esse cara de terno, então eu cuido da minha imagem num sentido para eu realmente parecer mais simples. Né? Ou seja, qualquer pessoa pode cuidar de finanças. Uma pessoa de camiseta preta pode ter uma vida financeira organizada. Né? Então a minha ideia é essa. Então eu acho que a roupa ela tem que transmitir também a ideia da pessoa. Que aí não fica uma coisa voltada só para bancários e empresários, né? Tipo assim, você tem que ser um executivo. Sim, e isso eu acho que afasta as pessoas também. Pode ser. E pra vender eu acho a mesma coisa, assim, eu tô procurando um relacionamento, eu quero ter um relacionamento com a Granfina, vou ter que me vestir como um Granfina e vou ter que frequentar os lugares que eles frequentam. É caro? É caro. Eu posso fazer isso? Se não puder, vai pra outro lugar. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender o momento de vida que a gente tá e o que a gente pode fazer durante esse momento de vida. Né? Então, eu falo sempre que são passinhos, assim. Teve um caso de um cliente meu que eu separo... Isso aqui eu vou ficar até uma dica pra galera. Eu separo, assim, 50% do que você ganha tem que ser o máximo, o teto que você vai gastar para os seus custos essenciais. O que é essencial? Moradia, alimentação e saúde. Então, a pessoa, dentro dos 50% do que ela ganha, ela consegue cuidar de tudo isso? Tinha um cara que só isso aqui dava quase 80% do que ele ganhava. Né? E daí eu cheguei e falei para ele, cara, hoje você está vivendo uma vida que você não pode ter. Né? Então, não vai fechar a conta, não adianta o que você vai fazer, porque esses custos não tem como remover. Né? Então, o que você precisa? Cara, precisa pagar um aluguel mais barato. Precisa parar de pedir comida no iFood todo dia e cozinhar em casa. Né? E essa pessoa mudou esses hábitos, enquadrou nos 50%, e daí hoje ela voltou para aquele patamar que ela tinha, porque ela conseguiu se organizar, respeitou o momento. Né? Então é muito respeitar o momento que você tá, porque se você tá correndo atrás do rabo, né? Vende o almoço para pagar a janta, e tem custo caro em casa, tá sempre naquela agonia, cara, você nunca vai conseguir fazer as coisas, tipo, não vai conseguir crescer. E se você dá um passinho para trás, organiza, minha vida em casa tá tranquila, eu sei que eu consigo pagar as contas no final do mês, eu tenho tempo para pensar em outras coisas, eu tenho tempo para ganhar mais. Né? Então, eu acho que são passinhos assim que a gente vai tendo, só que é muito difícil uma pessoa voltar a um patamar. Então, isso é uma trava que é gigante. Assim. Então, uma pessoa que vive hoje com 10 mil reais, por exemplo, ela não quer voltar e começar a viver com 7 para sobrar 3. Ela quer continuar vivendo com 10. E não cria espaço nem oportunidade para começar a ganhar mais. Né? Então, eu acho que o primeiro passo, tanto que eu sempre falo, né? São 3 pilares. É custos, renda e investimento. Então, o primeiro é custos. E é o que tem que estar mais organizado. É a primeira coisa. Então, se você entende mais ou menos como é que funciona a sua vida financeira, você consegue começar a organizar o resto. Se teus custos estão todo revirados, não importa quanto que você ganha, que você vai consumir tudo. E é interessante, eu vejo com as minhas pacientes, eu falo de finanças com elas, né? Porque se não tiver finança organizada, a mente não tá boa. Sim. Você é mais feliz quando você prospera. Com certeza. E a última paciente que eu falei é uma super jornalista, escreve bem pra caramba. E aí ela me contou, assim, super feliz, que ela comprou um varal para pendurar a meia, que ela demorou muito para comprar e ela quis me mostrar, né? Falei, cara, quanto custa esse varal? 30 reais. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada, né? E aí, na última sessão, então, eu decidi falar de dinheiro com ela. Falei, cara, não é possível uma pessoa no seu nível
demorar um ano inteiro para comprar um varal de R$30. Tem coisa errada. E aí eu fiz uma pergunta que é básica, mas é engraçado como as pessoas não fazem nada de planejamento, né? Eu falei, quanto que você precisa ganhar por mês para pagar todas as suas contas? Aí ela falou, ó, R$5.000. Falei, beleza. Quanto que você precisa ganhar para você ter a vida que você quer? Mas não tô falando disso. Você pode ganhar 100 mil, né? Mas tô falando a vida que cabe uma viagem, a vida que cabe a sua baladinha, o seu iFood, o varal sem precisar pensar, exatamente. Sim. Aí ela falou, sei lá, 8 mil, tá? Era 3 mil a mais, beleza. Então eu falei, então faz agora comigo um planejamento de como que você pode conseguir esses 3 mil a mais, porque ela já ganha 5 mil. Como que você pode fazer 3 mil a mais? E ela vende consultoria. Então, eu transformei a consultoria dela, que custa de 500 a R$1.000, em número de clientes que você precisa mais, Sim. né? Então, R$500, você precisa de 3 mil? Dá 5, 10, 15... Quanto dá 6. Dá 6. Eu falei, você só precisa de 6 clientes. O que você vai fazer daqui para frente para conquistar mais 6 clientes? Porque a pessoa estava fazendo um planejamento. Eu quero ter um podcast e tal. Eu falei, cara, o que você vai ganhar com um podcast? Você não vai ganhar. É que tá no hype, tá no hype. E aí a galera, tipo assim, é muito engraçado, porque todo mundo quer fazer podcast, mas as pessoas não sabem que é um investimento absurdo que você faz, mas é porque tá no hype. Aí, tipo assim, vê as pessoas fazendo sucesso, fala assim, o sucesso se deve ao podcast. Só que você não vê tudo que tá lá atrás, né? Porque, tipo assim... É custo o podcast, Não, né? E assim, beleza, eu estourei quando eu fui no Lutz. Foi a primeira coisa que ignorou. Só que quando eu fui no Lutz, eu tinha 2 anos de canal de YouTube. Flopado. Falando sozinha, né? Sim. 2 anos. Tipo assim, 2 anos que eu gravei todos os domingos, todos os domingos. Porque era o único dia que eu tinha. E eu ia, e eu gravava, e editava, e postava, e ninguém falava nada, e ok. Foram 2 anos. E aí, quando eu cheguei lá e eu sentei pra trocar ideia com ele antes de começar o episódio, ele falou, eu assisti os seus vídeos do YouTube. Eu vi o teu canal, não sei o que, você fez isso, isso e isso, eu quero abordar isso, isso e isso. E aqueles vídeos lá de trás, de 2 anos atrás, me deram repertório. Sim. Porque eu tinha um monte de assunto, um monte de negócio que ele tinha assistido os vídeos e foi dali que ele tirou. Tipo assim, porque ele não chegou do nada em mim. E eu tinha 5 mil seguidores. Aí a gente volta a falar o quanto a gente tem que aguentar ou não. Que é o momento que você falou. Tipo assim, talvez nesse momento, porque eu vendi meu carro, eu tinha um carro 0, tipo, muito bom, de um preço ótimo para abrir meu consultório. E eu, tipo, hoje ando com um carro que é péssimo, assim, não, tadinho, maravilhoso. Não é péssimo, mas um carro velho. Sim. Tipo, comparado ao carro que eu tinha, só que, cara, com muito orgulho, porque eu tenho meu consultório, entendeu? E nem é meu, mas, tipo, pra eu fazer a reforma era a única forma que era possível. E eu não pensei 2 vezes. Falei, vou abrir mão disso daqui, tipo, e imagina, eu vendi um carro zerinho, assim, sei lá, que eu nem andava, sei lá, porque da minha casa pro consultório dá 4 km, tipo, zerado, assim, novinho, de couro branco por dentro, tipo, era um carro que era um xodó, assim. E beleza, coloquei ele inteiro em tomada e reboco de parede, sei lá, isolamento acústico. Porque só de isolamento acústico foi 12 pau. É que tem uma coisa que as pessoas querem, que é aquilo que a gente falou, né? Tanto nas finanças, mas qualquer coisa. A pessoa quer resultado rápido. E quer aparecer, né? Então, as pessoas, elas não querem ser, elas querem parecer. Então, que nem a tua cliente ali. Eu quero fazer um podcast. Pra que eu quero fazer um podcast? Tá no hype. Porque eu vou aparecer, né? Porque tipo, vai estar eu, bonitona, falando lá na frente do microfone. Né? E isso vai te trazer o quê de resultado? Né? Então, eu gosto dessa abordagem que a Ana falou do momento, mas da parte criativa das finanças também, que é muito legal. Então, você teve a criatividade... que não chegou nem aí tão longe assim, né? Mas teve a criatividade. Cara, eu preciso montar um consultório, o carro é menos importante que o consultório. Eu vou vender o carro, vou montar um consultório. Só que as pessoas não estão dispostas a abrir mão das coisas que elas têm para fazer o que de fato deveria ser feito. Né? Então, eu tenho um carrão. Não tenho nada, mas tem um carrão lá. E as parcelas dele para pagar. Não, e às vezes a pessoa, tipo assim, uma coisa que me deixa bem é você passar, assim, tem lugares que a casa tá bem destruidinha, né? E aí você vai ver, e o carro é zerado. Ou então quando você entra dentro, porque, tipo, na faculdade, assim, a gente fazia a festinha, fazia a social.
E às vezes tinha uma galera que, tipo, tinha um carro muito top. Mas quando você ia na casa da pessoa, tipo, não terminou a reforma. O carro vale mais que a casa. E assim, e anda de celular Sim. do ano e tal. E aí você fala, nossa, sei lá, né? Não é melhor ajeitar o cantinho e É que tal? é difícil. É difícil a pessoa ser low profile, assim, digamos, né? Querer não parecer. Porque eu tenho um monte de amigo. A Bruna, ela tá doida pra trocar de carro, né? Que é minha esposa. Tá doida pra trocar de carro. A gente tem esse carro, modelo novo do carro, mas a gente tem um carro novinho lá. Poderia ter outro carro? Poderia. A gente mal anda de carro. Só vai ali pertinho fazer as coisas, fazer supermercado. E daí ela tá doida pra trocar de carro. Eu falo, cara, não tem pra que a gente trocar de carro, né? Eu sou o chato. Eu falo, não tem pra que a gente trocar de carro. Ainda mais quem trabalha com finanças, trocar de carro. Se for zero, então quer se enforcar, né? Porque você comprou, tirou da loja, já não tá valendo mais, né? Mas daí o que ela sempre fala, mas o fulano tem, eles ganham menos do que a gente. Eu falei, exatamente, é por isso que eles ganham menos que a gente. Né? Porque as pessoas, elas querem, é exatamente isso, elas querem parecer tal, tem um Audi, tem uma Ferrari, tem um Porsche, não sei o quê, aí vai ver a conta do banco da pessoa, não tem nada. Agora eu vou pegar num ponto com você, tá? Eu assisti um podcast do Felipe Tito e ele falou assim, que ele, quando logo em um dado momento da carreira dele, ele foi lá e comprou um Audi, sei lá, um carrão. E aí os caras chegaram pra ele e falaram assim, cara, você é maluco, você não tem grana pra comprar isso. Porque aí financiou, ele tinha o da entrada e não tinha o resto, não tinha o da próxima parcela. Ele falou assim, mas quando eu chegar nos lugares com esse carro, eu dobro o meu cachê. E dito e feito. Sim. E cara, aí? Eu acho que é exceção. Eu tenho certeza. Assim, eu acho que funciona para poucas pessoas. A pessoa ela já tem que ter uma mente muito de visionária assim para isso funcionar. Porque ele não comprou o carro para comprar um carro. Ele comprou um carro para fazer negócio. Né? É diferente, tipo, que nem você vendeu o carro para montar o teu consultório. Ele comprou aquele carro para chegar nos lugares e aumentar o cachê dele. Tem gente que compra o carro para ir para balada. Compra o carro para pegar a gatinha, né? Tá, mas você acha que se eu chegar com um carrão, eu acho que pode fazer diferença. Assim, vou pagar mais para essa psicóloga. Eu acho que pode fazer diferença. Rica, assim, eu chego com o carro, pode acontecer, sim. Eu acho que pode fazer diferença. Falar, eu vou chorar um desconto. Eu acho que hoje eu acho que cada vez menos. Aluga carro, amiga, aluga carro da próxima vez. Mas eu acho que hoje mesmo, para a maioria das pessoas, eu acho que isso não faz tanta diferença. Eu acho que é muito dos lugares que a gente frequenta, assim. Porque hoje, por exemplo, as pessoas andam muito mais de Uber do que de carro. Né? Tem mais esse ponto. Então, para mim, deixou assim já de fazer diferença essa coisa de carro e tal. Tem coisas que valem a pena fazer. Eu tinha um celular da Samsung porque eu não usava o celular para quase nada. Comecei a fazer conteúdo, eu falei, preciso de um celular com uma câmerazinha boa. Comecei a testar, o iPhone é o dobro do preço. É o dobro do preço. Mas tem uma finalidade. Eu pensei também, para que eu vou ter uma câmera se eu posso ter um 2 em 1? Exato. Porque aí você vai investir numa câmera, mas o celular é um recurso de trabalho. Sim, e aí eu falei, eu vou dar um investimento só num celular melhor. Tem uma coisa muito legal que a gente conversou com um empreendedor no nosso podcast semana passada, antes de vir aqui para São Paulo, que ele falou, cara, você tem que sempre fazer 2 perguntas. Por quê e para quê? Se você não conseguir responder uma das duas, a resposta é não. Então, e se o para quê for para ficar bonito? É um para quê relevante? Pra mim entendeu? Você sabe que Sim, mas é que assim, pensa assim, pra que eu vou comprar não sei o que lá? Não, vamos lá. Por que eu vou fazer uma plástica? Pra aumentar minha autoestima. Por quê? Esse é o teu porquê? Sim. Tá, e pra que você precisa aumentar a sua autoestima? Porque isso vai fazer com que, sei lá, eu projete uma imagem mais segura. Tá, então isso é relevante pra você? Óbvio. É um motivo relevante? Então fechou. Pra você não é? Pra mim não. É isso, é que a gente sabe que não é. Mas... Aonde você quer chegar, acho que é uma bela pergunta, né? Eu acho que tem uma hora que a gente vai ter que perguntar, assim, é mais importante... Não é bem isso pra você, tá? Mas tô eu também coloquei plástica aqui porque é uma coisa cara. Tipo, é um valor de um carro, sei lá. Então, mas o do carro. Do brasileiro, né? Que gasta falando bastante do brasileiro com isso. do carro. O cara ganhou o 13º dele lá, juntou uma graninha, dá pra dar entrada num carro. Aí a pergunta dele, por que eu vou trocar de carro? Porque eu gosto dessa imagem que eu tenho de estar mais playboy. Isso, e pra quê? Entendeu? Aí é isso. Nesse segundo... Para as pessoas acharem que eu sou. Nesse segundo, mas nesse segundo já mata. Eu perguntaria pra ele. Aí nesse segundo já matou. Só faz uma escolha, porque a vida é um pouco, né? Tem escolha. Tu fala, então você quer parecer playboy ou você quer ser playboy? Porque se você quiser parecer, compra o carro. E se você quiser ser, você guarda esse dinheiro e investe. Exato. Né? E... Achei que você em vez de ter um carro, você vai ter 2 carros, 3 carros daqui a pouco, entendeu? A diferença, assim, o que eu vejo principal é que as pessoas elas não têm objetivo. Então, na minha consultoria, eu sempre sento, né, e falo, cara, qual que é o teu objetivo? Não, o que você quer fazer? Aí eu falo para as pessoas citarem curto, médio e longo prazo. Aí ela vai botar lá um monte de objetivo que ela tem.
Aí eu nem falo, não pensa em finanças, pensa o que você quer fazer. Aí fala, tá, um monte de coisa lá, quero viajar todo ano, quero me aposentar com um salário de 20 mil reais, quero não sei o que lá. Tá, e agora o que disso aqui é prioridade para você? Ah, esse e esse. Aí eu faço a conta com o que ela ganha, com o que ela gasta, quanto que sobra. Você vai demorar tanto tempo para atingir isso aqui. Ah, mas eu queria que fosse mais rápido. Então, ou gasta menos ou ganha mais. Para ganhar mais, hoje eu acho que a gente tem várias estratégias, né? O que eu sempre trago para a pessoa é o que você já faz hoje e o que você faz bem. Então, as pessoas, normalmente, quando elas têm emprego CLT, principalmente, elas ficam muito limitadas ao CLT delas. Só que elas não pensam um pouquinho fora da caixa. Vou dar um exemplo. Eu sou um cara de atendimento. Eu fico atendendo telefone numa empresa, só que eu atendo muito bem. E a galera que tá ao meu redor ali tá sendo demitida porque não atende bem. Cara, por que você não ensina esses caras? Cobra esses caras por isso. Que seja pouco. Né? Então, eu acho que a primeira e mais fácil é a gente ver o que a gente faz bem e aumentar como ganhar dinheiro com o que a gente faz bem. Porque você não precisa só vender tora para a empresa que você trabalha. Né? Você pode fazer exatamente a mesma coisa para outras pessoas, para outras empresas. Né? Então, eu já trabalhei de CLT em empresa como financeiro. Hoje eu atendo várias empresas. Né? Era a mesma coisa que eu fazia mais ou menos, só que eu atendo mais gente. Então, isso me dá a possibilidade de ganhar mais. Transformar aquilo que você já faz bem num negócio. E sabe uma coisa que eu acho também que é ganhar dinheiro? Por exemplo, quando você deixou de gastar. Porque eu acho que muitas vezes, tipo assim, o que essa galera famosa tem é que elas deixam de gastar algumas coisas. Porque... né? Ganhou, Sim. tipo, aí faz parceria, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que todo o dinheiro que você também... Ele deixou de sair, ele também tá entrando, Com de certa certeza. forma. Então, às vezes, o que eu penso, assim, é, tipo, eu fiz uma parceria com influencer. Beleza, eu tô trocando um serviço, né? Com aquilo. Mas, cara, quanto custaria aquela divulgação? Claro, com certeza. Tipo, com custa certeza. uns 10 pau, sei lá, Sim. né? Se você for ver uma pessoa de mais de 1 milhão, às vezes, para ela fazer um story, ela cobra 8 pau. Sim. Então, 5, 3, sei Até lá um que seja. exercício- Eu deixei de gastar. Até um exercício legal para deixar para quem tá assistindo a gente aí é assim, o que você ganha de fato é o que você recebe menos o que você gasta. Né? Então, eu ganho 5 mil e gasto 5 mil, você não ganha nada. Se eu ganho 5 mil e gasto 3 mil, eu ganho 2. Né? Então, pensar como uma empresinha mesmo. Cara, quanto que eu ganho? Quanto que eu gasto? E o que sobra? Esse sobra é o seu lucro, né? É o lucro. Se fosse uma empresa, seria o lucro. Então, isso é o que você ganha de fato. Né? Então, se a gente começar a pensar desse jeito, quais são os jeitos da gente ganhar mais? Ou aumentar minha receita e manter o custo como tá, ou diminuir o custo. Né? Então, na minha visão, uma pessoa que ganha 10 mil reais e gasta 10 mil reais, ela ganha menos do que uma pessoa que ganha 5 mil reais e gasta 3. Sim. Muito bom isso aí. Então, isso é uma coisa que faz bastante diferença. Isso é um jeito de ganhar mais, né? O gastar menos também é um jeito de ganhar mais. E daí isso pode se fazer de várias maneiras. Tanto olhando para os teus custos e diminuindo, ou trocando coisas por permuta, né? Então, tem muita gente que presta serviço e troca coisas por permuta. Isso é um jeito de ganhar dinheiro também, né? No nosso podcast lá, por exemplo, ele é open bar. Né? Então, para a galera ir lá, se a gente fosse promover o open bar, a gente ia gastar uma grana com bebida. Como a gente tem patrocínio de cervejaria bota lá à vontade. É um baita de um dinheiro que a gente deixa de gastar todos os meses. Ou seja, estou ganhando mais. Sim, né? Com certeza. Então... Tipo, eu acho que tudo é justo, tudo é válido, assim. Porque às vezes você fala assim, sei lá, uma coisinha aqui, alguém te pagou um almoço. Pô, você deixou de ir, então, sei lá, você também, de algum jeito, você ganhou, né? Alguma coisa, assim. E tudo. Eu acho que a gente precisa olhar para dinheiro de um jeito que ele tá em todas as coisas. E que às vezes você fala assim, tá fazendo de graça. Não é. Tem umas trocas. Mas às vezes é de graça. E às vezes não é. Às vezes não é. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Tá clara, né? Mas de graça, amiga? Não é. Porque vai ter uma coisa chamada divulgação. Tá tentando justificar. Você sabe que não. Eu sei. Tem coisas que valem a tem pena. que tomar cuidado, Tem que botar na né? balança, exato. Tipo, vou atender uma pessoa de graça só porque eu quero atender de graça. Teve uma menina, porque... Lá em Floripa não, em Santa Catarina faz pouco tempo, teve essas chuvas que inunda tudo lá. E teve uma conhecida de um amigão meu, assim, que teve problema com isso, perdeu um monte de coisa e tal. E ela precisava organizar um jeito de reestruturar a vida dela. Daí eu falei, cara, infelizmente eu não consigo te atender como atendimento mesmo, porque isso eu preciso cobrar e é o meu valor mais caro hora, né? Mas eu tenho aqui vários produtos gravados que se você seguir certinho nessa ordem aqui, e daí eu liberei o acesso para ela. Porque, eu liberar o acesso de um produto que está gravado, ela vai aprender e vai botar em prática. Ela quer fazer acontecer? Quero. Então faz, tá aí todo o material que você precisa. Né? Então, eu acho que a gente tem... isso aí, né? Um jeito legal de ajudar. Eu acho que a gente tem que conseguir pesar as coisas assim também, né? Tipo, se a pessoa quiser, ela vai fazer. Se a pessoa não quiser de verdade, ela não vai fazer. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse ponto também. E daí, só voltando pro ganhar mais ali, que daí hoje tem várias formas com o caminho do digital, eu acho que isso facilitou muito a vida das pessoas. Né? Então,
Basta querer também. Então, eu tenho bastante gente que eu já conversei, que eu já atendi, que eu atendo ainda, que trabalha com design para agência de marketing, etc. O cara é CLT, por exemplo. Só que tem vários sites hoje de freelancer, né? Então, você entra lá, é como se fosse um grande catálogo, assim. Então, todo mundo vai botando lá o que precisa, a pessoa só clica lá, eu quero fazer esse serviço, pega o serviço. E você é pago por isso, né? Então, pô, você consegue trabalhar durante o dia o teu CLT normal e à noite fazer mais 2 pecinhas, já vai aumentar a tua renda pra caramba. Tem um site que chama 20 Pilas. Não sei se você conhece. Esse eu não conheço, mas deve ser o mesmo esquema. Não, esse daí é tipo assim, sabe quando você tem 16, 17 anos? Eu acho que deve ser o maior público assim. Tem uns trabalhinhos que são muito facinhos de fazer, por isso que eles custam 20 pilas. Sim. E aí a pessoa fala assim, preciso de alguém para digitar esse texto para mim. Aí o cara vai lá, digita e ganha 20 pilas. Eu preciso de uma pessoa para traduzir isso aqui pro inglês. Mas aí textinho curtinho, né? Sim. Uma coisa tipo rapidinha. E aí você pode ir fazendo várias coisinhas e você vai colocando dinheiro numa carteira que você pode, tipo, pegar depois de tanto, ou você já pode, na mesma hora, transferir, então, não sei o quê. Isso. Mas é muito legal, porque aí, tipo, e são sempre trabalhinhos, assim, que são... Muito legal, a ideia é muito boa. Entendeu? Tipo... Cara, e assim, o caminho que eu vejo hoje que as empresas estão tomando, isso é para todo mundo, assim, que quiser trabalhar. As empresas, elas estão descentralizando o que elas fazem. Então, vamos supor, se é um consultório de psicologia, vou falar aqui mais ou menos de vocês. O consultório, hoje, ele vai focar no atendimento dos clientes. Ele precisa ter um administrativo, uma faxineira, um RH, um financeiro, não sei o que lá. Vai precisar ter pessoas cuidando disso. Em vez de internalizar, principalmente grandes empresas, em vez de internalizar, elas estão terceirizando tudo que não tem a ver com o ramo principal delas. Sim. Né? Então, esse terceirizar abre muita porta. Porque, por exemplo, o cara que é redator, esses copywriter, né, que vende curso, o cara que é redator, ele pode trabalhar para 10 grandes players do mercado digital, escrevendo os textos de venda dos caras. E vai ganhar uma grana legal por isso. Ele não precisa ser CLT de alguma empresa, ficar espalhando currículo e tal. Então, tem muita oportunidade. Você escreve bem? Pô, escrevo. Vi ali que eu escrevo legal. Ou não escrevo bem, mas vou aprender a escrever legal. Né? Então, tem várias coisinhas que podem ser rendas extras. Né? Então, no mercado hoje, assim, tem isso, né? Esses serviços mesmo que você pega. Então, design, redator, tradutor, tem vários. E tradutor específico, teve uma época que eu até tava afim de aprender espanhol, porque eu vi que tava com muita demanda de texto em espanhol e tava pagando super bem, assim, que era pra Espanha mesmo, daí os caras pagavam em euro. Então, pô, pensa, você sabe falar espanhol? Cara, pega um texto lá e traduz pros caras, vai ganhar uma grana extra em euro. Né? Então, tem bastante oportunidade diferente, assim. E outras coisas que rolam hoje é de venda, né? Então, tem esses afiliados da Amazon, por exemplo, a galera que vende curso, normalmente, vamos supor, quem é grande aí que vende curso? O Thiago Nigro da vida. Então, você consegue entrar lá como afiliado do Thiago Nigro e vender o produto dele. Cara, se você vender para meia dúzia de amigo teu ali, você já ganhou uma grana em cima daquilo. E as comissões normalmente são boas. Né? Então, eu acho que é muita pessoa levantar a bunda e começar a fazer alguma coisa, né? Renda extra tem muita oportunidade. Quem não quer digital, não gosta desse mundo digital, então, cara, faz um brigadeiro e vende na empresa que você trabalha. Pega os cachorros na rua, dá uma vai volta, passear, né? Então tem muita coisa. E tem várias plataformas que organizam isso. Tem uma que é parecida com o 20 pilas que você falou, que se chama Get Ninjas. Eu pensei no Ninjas. Eu contratei uma professora de skate pra minha filha no Get Ninjas. O cara que montou a elétrica lá da minha casa lá, eu achei no Get Ninjas também. Precisa do eletricista pra fazer isso e isso. O cara tem foi avaliação como Uber, né? É muito legal. E lá tem de todos. E você pode fazer orçamento. E todo tipo de serviço que você precisar, eles têm. Tipo, desde uma manicure a domicílio até, sei lá, uma coisa mais... preciso de uma professora de sapateado. Você vai achar. Eu acho que é muito sair dessa parte do mimimi, assim, e... eu não consigo fazer mais dinheiro. Então, consegue. É isso que eu gosto de fazer com o paciente. Acho que foi uma coisa que eu aprendi com a Natália Arcuri. Porque ela tinha lá o programa dela e fazia com que as pessoas que eram endividadas se transformassem em investidoras. E a parte principal começava sentando... você tem tanto tempo para escrever aqui tudo que você sabe fazer e que a gente pode transformar em dinheiro. Cara, é nesse sentido que eu falo que as pessoas não sentam para planejar como ganhar dinheiro, né? Não tem esse planejamento. Cara, tem um exemplo dentro de casa, gente, lá, né? O meu cunhado, que é o produtor do Boteco Podcast, a Ana conheceu também, ele é engenheiro formado. Ele trabalhava Ele é engenheiro sanitário ambiental, alguma coisa assim. Mas trabalhava nesse negócio de meio ambiente e tal, com licitação da prefeitura, não sei o quê. Só que ele, desde novinho, ele andava de skate, surfava. Só que ele, por exemplo, ele ia surfar, ele levava a câmera e gravava os outros caras surfando. Então, ele já gostava de fazer vídeo desde sempre, assim. E daí, quando eu fui começar a produzir conteúdo, eu falei pra ele, cara, produz o vídeo pra mim. Ele, não sei se eu vou ter tempo, não sei o quê. Eu falo, cara, eu vou te pagar, faz o vídeo pra mim.
Aí ele fez pra mim e ficou legal. Aí ele começou a fazer comigo, ficou uns 2 anos fazendo meus vídeos do YouTube lá de finanças. Aí quando a gente foi fazer o podcast, tipo, olha como isso abre coisa só da pessoa. Tipo, é uma coisa que você faz bem, fique aberto a fazer essa coisa bem, né? Então, daí depois eu falei pra ele, cara, agora a gente vai abrir o estúdio de podcast lá. Você não quer produzir os podcasts que vão ter no estúdio? Aí ele falou, produzo. Daí, tipo, hoje ele é sócio do estúdio. Então, ó como mudou tudo, porque era uma coisa que ele sabia fazer, não tinha nada a ver com a formação dele, que era engenheiro, mas é uma coisa que ele fazia muito bem e hoje ele curte muito mais fazer isso do que trabalhar com engenharia. Que legal. Né? Então, acho que a pessoa tem que estar aberta, entender o que ela faz, e porque, assim, se você faz o que você não gosta, você não vai ganhar dinheiro. Infelizmente, é a verdade, assim. Se, vamos supor, uma pessoa que é psicóloga, no caso de vocês, mas não gosta de atender pessoa, cara, ela não vai conseguir. Ela não gosta de pessoas. Não tem como. Tipo, porque não é tem o objeto como. de trabalho dela, né? Sei lá, é o cara que trabalha com finanças e não gosta de dinheiro. Sim, não tem Tem como. crença limitante com dinheiro. Não, é difícil, né? Sei lá, o cara é professor de educação física e detesta esporte. Não funciona. Não né? Então, se a pessoa tá num lugar que ela tá infeliz, eu acho que essa do caderno é legal. Anota tudo que você faz e que você gosta. Pô, eu amo jogar futebol. Vamos supor, era eu, moleque. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Só isso que eu gostava de fazer. Cara, então vai procurar alguma coisa nesse nicho. Vai dar aula numa escolinha de futebol. Daqui a pouco você treina um time. Você pode só fazer react no YouTube lá. Pode. E, tipo assim, e comentar, cara. Porque se você manja bastante, a sua opinião é diferenciada. Sim. Porque se você gosta, se é uma coisa que você sabe, quem gosta, fala de um jeito diferente daquilo. Porque a pessoa tem conhecimento, não sei o quê. E vai dando bom. Sim, com o tempo. Assim, se a gente faz com paixão, as coisas funcionam. Faz, né? e sei lá, às vezes o que gira na internet é uns negócios, a gente vê a gente fala, nossa, isso aqui vai, nossa, né? E cara, é o corte que você nunca imaginou, que não foi planejado, que bomba, né? Tipo assim, o que faz estourar, então assim, só faz, né? Porque uma hora você vê que... Se fizer bem, uma hora vai dar resultado. Tipo, esse negócio de molecada, assim, é legal, né? Você vê, tipo, um molecão, assim, novão, falando de futebol com entendimento. É da hora. É muito saber, entender o que você gosta de fazer. Porque quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, você vai se dedicar para aquilo de uma forma diferente. Talvez seja isso que as pessoas confundem o tal do propósito, né? O propósito, de repente, é fazer o que você realmente gosta de fazer. E vai ter mais propósito ainda se ele te remunerar, não é? Sim, exato. Porque daí tem um propósito mesmo. Eu sou um pouco contra essa cultura do propósito, que a galera bota muito assim, qual que é o teu propósito? Meu propósito é tirar as pessoas do Brasil da dívida. Cara, teu propósito pode ser ajudar ou ensinar, porque você gosta de fazer isso e, consequentemente, você vai ser remunerado por isso, assim. Então, qual que é o meu propósito? Falar sobre finanças, por exemplo. Talvez seja o meu, né? Trabalhar com finanças. Mas eu não acho que é salvar o Brasil sabe? Eu acho que é muita pretensão, assim. Eu acho que a galera passa um pouco do... Mas sabe o que eu penso nesse ponto do propósito? Eu acho que as coisas vão acontecendo progressivamente. Porque, assim, você muda a vida de uma pessoa aqui. Aí essa pessoa pega o ensinamento e ela passa para o filho dela. Porque ela aprendeu com você. Aí aquele filho passa para um amigo... E assim vai indo. E devagarzinho, a gente vai tendo, sabe? Sim, vai espalhando. Um efeito que, tipo... Às vezes, você não vai chegar no todo... Mas aquele pouquinho que você fez, ele vai, com certeza, e aí vai. Porque, não é? Tem até um vídeo no YouTube que é famosinho, assim, que chama Corrente do Bem, que aí a pessoa, tipo, é muito gentil com o Uber. Aí o Uber, quando chega em casa, é muito gentil com a esposa. Aí a esposa vai e é muito gentil com o filho. Aí o filho chega na escola, é muito gentil com o amigo. Aí o amigo chega em casa, é muito gentil com a mãe dele. E assim o efeito dominó, né? Mas sabe um documentário que eu super indicaria até para todos nós e todo mundo que está nos assistindo? É aquele que fala sobre os grandes líderes, como se formam os líderes. Depois eu deixo o nome aqui. E tem... quem apresenta é o Harry, o príncipe Harry. Ele não é príncipe, né? Ela adora esse príncipe Harry. Cara, ela adora. Ele e a esposa. Porque eu adorei o documentário, porque eles são transformadores. São pessoas que vieram para deixar uma mensagem no mundo. E eles apresentam as histórias. E tem a história da Greta, que é aquela menina que luta pelo meio ambiente. E esse episódio que tem 35 minutos, 40 minutos, a hora que você assiste, você se dá conta da importância que você pode ter para esse mundo. Porque era só uma menina com um desejo muito ardente que sentou no chão uma vez por semana com uma placa na mão e ela fez uma revolução no mundo. Então, a gente pode... Ela fala isso. A entrevista é com ela, que ela ainda é uma menina, né? E aí ela fala...
eu gostaria que as pessoas entendessem a importância que ela tem e o tamanho do movimento que você pode criar sendo uma única pessoa. E é real, porque ela fez isso. É que eu acho que a gente não acredita de verdade que a gente pode fazer uma grande transformação. A gente tem realmente um bloqueio, né? Quantos de nós já tem aquele medo lá, como é que fala? Que é de ser uma falácia, né? Tem um nome para isso, eu sou uma farsa. Então, quanto mais você pensar que você vai fazer uma revolução no mundo. Mas eu achei tão legal assistir, é emocionante. Eu desliguei e falei, cara, uma menina transformou. Não transformou, né? Mas ela tá em todos os grandes movimentos Sim, meio ambiente. De meio ambiente. Então, eu acho, sim, que uma às vezes corrente que pode subestima. a gente subestima a Mas capacidade. é que eu acho também, assim, principalmente falando de Brasil, né? As pessoas, normalmente, elas têm uma condição que elas têm que meio que trabalhar para sobreviver, sabe? Então, a coisa mais importante acaba sendo o salário e ser uma coisa fixa no final do mês. Então, falta o tempo para pensar no, cara, o que eu posso fazer, o que eu amo fazer. Essa menina, por exemplo, ela ainda era uma menina, então provavelmente ela não trabalhava. Cara, o que eu adoro fazer, o que eu quero fazer? Quero ajudar o mundo no meio ambiente. Então, ela foi e começou a fazer um negócio. Eu acho que as pessoas têm que fazer um pouco mais isso, mas começar um pouquinho mesmo, não com uma pretensão tão grande, né? Não. Tipo, o que eu gosto de fazer? Cara, é isso que a gente tá falando. Eu Às gosto vezes de jogar não futebol. O que eu transforma vou nem a fazer? própria vida, nem da Exato. família, né? Mas eu só trouxe isso pra gente... sensacional. Igual a migração de carreira. Você vai de pouquinho, né? Tipo assim, você começa a fazer aquilo no seu contraturno. Sim, exato. E aí, conforme você vai chegar no momento que você fala assim, pô, eu já tenho tantos clientes de finanças aqui, Vale mais a será pena. que eu preciso ainda continuar no CLT? Talvez não, talvez já compense eu, né? E aí, Sim. só que você não começou, tipo, do nada. Ai, chega, eu vou pedir as contas e Exato, vou começar a atender exato. cliente, né? É isso Você aí. vai indo devagarzinho, assim. Aí, isso pra mim é o normal, isso que você tá falando. Aí o fora do normal é o Felipe Tito comprar o carro. Então, mas, cara, o cara é muito... Ele tem umas sacadas, Sim. assim... Mas é que tem gente que é muito ouvi- fora da caixa, assim, né? Muito acima. E você né? vê, o cara é um puta empresário Sim. hoje em dia, né? Tipo, não dá. Mas quando eu ouvi isso daí, eu falei assim, nossa, caramba, tipo, eu nunca teria essa sacada. Tipo assim, quando eu chego, que imagem que eu tô projetando? Só que tem muita gente que faz isso, pra mim, e não consegue E não atingir o mesmo sustenta, objetivo. né? Porque não sabe? sustenta. Ele tava muito focado. Ele falou, cara, eu vou comprar o carro, porque isso vai me dar uma imagem, vai abrir um monte de porta, e eu tô preparado pra quando essas portas abrirem. Então, e já sabia o meio que convivia, Exato, né? exato. Sabia Sim. tudo. Tipo que assim, talvez hoje no consultório ninguém me vê chegando. Exato. Eu subo pelo Faz menos diferença? 2, entendeu? Então. Tipo assim, não vai mudar nada. Eu falei zoando. Sim, assim, sim, tipo sim. assim. E quando eu vou no podcast, não sei o que também, você sabe como eu cheguei lá? Sabe que eu fui de Uber porque eu não sim. moro lá. Mas e se eu morasse lá, você ia descer pra ver que carro que eu fui? Lógico que não. Exatamente. Então não sei se muda alguma coisa, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar muito ligado no meio que a gente vive e quais portas a gente consegue abrir. E quando a gente conseguir abrir essas portas, a gente já tem que estar preparado para quando abrir, né? Então, a oportunidade aparece o tempo inteiro. A gente tem que estar preparado para agarrar aquela oportunidade. Para mim, a oportunidade que apareceu foi a galera começar a me perguntar muita coisa. Cara, eu tava preparado, eu sabia o que eu fazia para começar a dar dicas boas e que realmente iam ajudar aquelas pessoas? Tava, graças a Deus. Que foi o que eu te falei do Lutz. Exatamente. Exatamente. Tipo, eu cheguei lá, eu já tinha vencido Preparada a vergonha pra da oportunidade. câmera, eu já tinha vencido a questão da oratória, eu já tinha falado de vários assuntos, tudo por causa do canal. Então, quando chegou lá, tipo assim, você ficou com medo? A gente ficou um pouco com nervosinho, assim, mas falar, nossa, eu tava morrendo de medo, porque eu já tinha falado de tanto assunto e aquilo já tinha se tornado algo natural assunto, né? que não. Mas por causa de um trabalho de 2 anos. Eu acho assim, que daí isso é uma coisa até legal também, que é de finanças. Muita gente me pergunta quando a gente tá dividindo lá, eu pego, por exemplo, os custos da pessoa e tem lá uma faculdade no meio. Aí ela me pergunta, isso daqui é um custo essencial ou não? Aí eu falo, cara, estudo, educação é investimento. É investimento. E é mais importante do que guardar dinheiro, na minha visão, né? Então, porque se você está se capacitando, se você já sabe onde você quer chegar, está melhorando para conseguir chegar lá mais rápido e tal... Precisa, né? É completamente essencial, assim. Uma coisa que eu tenho hábito, isso eu fiquei um tempinho sem, assim, principalmente no final do ano passado, que tava com muita coisa. A gente estava finalizando a montagem do estúdio nosso lá, podcast, as consultorias, eu não estava conseguindo fazer, mas esse ano eu retomei, que é a leitura. Então, tipo, todos os dias eu leio alguma coisa. Né? Então, cara, não tá estudando numa faculdade, fazendo uma pós, fazendo... Sim, cara, mas todo dia tá consumindo algum conteúdo novo para aumentar repertório, o que for. Então, vai chegar no momento que eu vou precisar daquilo ali. E eu vou saber usar. E assiste podcast. É tão Também. legal. É. Eu adoro. Eu uso isso pra estudar. Eu não consigo mais, sabia?
Ah, é? É, Nossa, porque eu tá escuto muito. tanto gravando todo dia e tal, fazendo coisa assim, eu não consigo mais, tipo, parar 2 horas e ficar ouvindo. Ah, não, eu faço no treino, na hora que eu tô treinando. Ah, tá, entendi. É, tipo, eu sempre tô... Boa. Eu pego a galera que eu curto e aí eu sempre escuto treinando. Uhum. Então, tipo, eu junto 2 coisas, sabe? Sim. Hoje em dia eu vejo mais corte, reels, essas coisas assim. O Aham. episódio todo. É, eu Mas vejo foi com muito o tempo. episódio todo. É engraçado, não é coisa de velho. Porque os jovens vê só O corte. Fermento que falou quando eu fui lá no podcast dele, ele falou assim... Ele me perguntou isso, daí eu falei a mesma coisa, e ele falou assim... Como é que é? Quem vende não consome. Ah, é. Tipo de coisa de droga, né? Boca de droga. Quem Ah, vende não consome. É verdade. Boa. Will, foi sensacional. Pra gente encerrar aqui, a gente faz um joguinho, tá bom? Que legal. Vamos lá. Esse joguinho se chama O Que Você Faria. Dá aí nos bastidores, vê se o pessoal quer pipoquinha. Ó, a pipoquinha boa. Fica aí. Fica com você. Tem outra aqui. Se você achar que você pegou uma pergunta ruim, sei lá, eu peguei repetidas. Pode trocar, tá? Você vai fazer, você pega Eu não vou duas. saber se é repetida porque eu não conheço. Nossa, essa daqui Nossa, que eu que peguei é legal. muito boa. Tá, 2. Não, repetida não, se você não gostar, se você achar que, tipo, não quero perguntar isso, tem que Aí ser você 2. pega outra. Você vai perguntar uma pra ela e uma pra mim. Eu vou perguntar pra vocês. Isso, mas Tá. nós também vamos perguntar pra você. Tá. Vamos lá, Will. Eu pensei que eu ia responder essa. Se você Peraí. tiver... Só deixa eu ver se eu gostei das duas. Essa aqui eu Tá achei bom. boa. Tá, as duas são boas. Tá bom. Se você tivesse que escolher até o fim da sua vida, ser mais bonito ou mais inteligente? Mais inteligente. Por quê? Tem que justificar. Tá. A professora. Não, com certeza. Mas é porque eu acho que é bem aquilo que a gente tava falando durante até, que a beleza, que a imagem e tal, ela pode abrir algumas portas e ela causa uma primeira impressão, assim. Mas o que fica de verdade é a conexão que você cria com a pessoa, a sua inteligência, etc. E hoje eu dei uma melhoradinha, depois eu vou mostrar umas fotos minhas antigas. Então eu já me acostumei quando eu era muito mais feio do que eu sou hoje. E eu tinha que me virar de algum jeito. E sabe o que eu Então não acho? foi tão Que impactante a beleza- assim. A inteligência, ela traz dinheiro. E o dinheiro traz beleza. Mas a inteligência, pra Porque mim, também é uma coisa que é bonita. Com certeza. Que atrai. Sem dúvida. Mas se você for muito inteligente, cara, você pega uma graninha, se dá uma melhorada Dá uma boa, recalchutada, viu? né? Nossa, dá pra Sim. dar um gás assim, legal. Mas eu acho a inteligência uma coisa bonita também. Eu também. Você também. senta com uma pessoa que consegue conversar sobre Aliás, tudo e acho tal. muito. Né? E assim, o contrário também é verdadeiro. Às Aham. vezes uma pessoa muito bonita, que é uma porta, você até fica feia. Você fala, né, não é tão bonita. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Pô, essa aí é boa, né? Putz, sacanagem. Mas essa pergunta. eu sabia que o mundo ia acabar. Aham. Aham. Cara, eu acho que ia juntar todos os meus amigos, todas as pessoas que são importantes pra mim, ia dar uma puta festa de arromba, gastar tudo que eu juntei na minha vida até hoje. Agora vamos gastar, né? Vai acabar, né? Então eu acho que ia fazer valer esse último dia aí. Agora pergunta pra gente. Vamos Pode lá. escolher. Qual que você vocês quer? querem? Vai essa pra mim, que tá Então na minha tá. direção. Se você fosse um hacker por um dia e pudesse invadir qualquer computador, qual que seria? Elon Musk. Uma Sabe? boa escolha. Os planos do futuro. E aí... Não, ou eu invadiria o dele, assim, pra, tipo, saber as coisas, ou então, sei lá, do Banco do Brasil, não sei, da Caixa Econômica Federal, Do que é o Serasa. que é o do... Do Alexandre que Moraes. Essa resposta eu já dei, né? Ah, eu tá. falei que eu invadiria do Serasa e tirava todo o brasileiro da dívida. Boa. Boa. E Zera fe- tudo e lá. ferra Opa, o acabou. sistema, né? Tipo assim, população 1, sistema 0. Mas da Elon Musk é boa? É boa, porque aí Gostei. você vê as coisas do futuro e aí você já se programa que você fala, cara, o futuro vai ser assim, Então eu vou deixa estar. eu Eu tô criar no esse hype, produto, né? entendeu? Cara, deve ser muito massa ser um cara que tem esse poder, né? Tipo, ele é um cara que tem esse poder hoje. De meio que mudar. moldar o futuro. Tá vendo? É uma pessoa só. Exato. Tudo bem que é Aham. Mas que não era ninguém, né? Em algum momento ele então, era ninguém. Um dia ele foi criancinha, né? Aham. E a segunda, vamos lá. Se a pessoa que você ama no momento de paixão trocasse o seu nome pelo antigo amor. Tô até aprendendo essa resposta já, né? Já saiu pra você também? Não, pra ela. É que eu dei uma resposta polêmica. Tipo, nesse dia, saiu essa pergunta pra mim e eu falei assim, eu ia fingir que eu não ouvi. E a gente tava com uma neurocirurgiã e ela pegou e falou assim, como assim? Você consegue? Eu falei, cara, eu ia pensar na minha cabeça que eu sou melhor e ia fingir que eu não ouvi. Porque pra que eu vou trazer uma terceira pessoa pro meu relacionamento que não tá ali?
Eu vou ficar falando de uma pessoa, sua ex, não sei o quê, que eu vou fingir que não é comigo, entendeu? E aí isso foi polêmico, tipo, ficou todo mundo, não sei o quê e tal. Não, e aí, muito boa a posição, né? Mas Difícil? falando, então, mas Autocontrole mais é absurdo. difícil é você ficar falando de alguém e ficar te fazendo papel de idiota, não? Não, mas é que é um autocontrole, né? Na hora do cabeça agora quente. me conhecendo, e eu tô 22 anos vamos falar Aí, a ó. verdade. Tô Essa é a resposta que eu queria. 22 anos com meu marido, o cara troca o meu nome. Não, Não. mas pensa que foi no começo, não é? Não, no começo aconteceu mesmo. Falou o nome da ex, que era com quem ele ficou mais tempo, aí tudo bem. Mas agora, nossa, só o olhar já ia ser o... Chicotada vai rodar. Você tá bem louco. Aí, você trocar meu sabe nome o que essa vai hora? acontecer, Gustavo? Vai ser uma greve aí de um time, né? Vai- Eu vou trabalhar mais. Falar, tenho mais podcast. Boa. Ó, Will, antes da gente encerrar, aqui é um presentinho nosso pra muito você. obrigado. Pra você lembrar Quando de tomar quando um café. você abre pra gente. A gente gosta de ver a reação do convidado. Só cuidado com o rosto. Tá? Porque pode ser que Pule. voe coisas e... Pode ser que voe coisas? Então tem que estar preparado aqui. Pode rasgar, tá? Ah, pode estragar a caixinha? Essa estraga. caixinha não ajuda muito pra abrir. E aí, gente, será que ele toma um susto? Show. Peraí. Nossa, vou destruir a caixa, tá? É a hora do vamos ver. Não, aqui, ó. Linda canequinha. O que tá escrito aqui? Boa, boa. Gostei aí, ó. Vou ler pra galera, ó. Vamos tomar um café, porque já tomamos muito. Pô, muito legal. Até financeiramente, né? Se até chegar onde chegou, tem que pastar muito. Tem que ralar. Muito Boa. obrigada pela sua presença. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E se inscrevam que ajuda muito isso aí, tá, gente? Até financeiramente. Boa. Muito bom. E agora?